Durante a audiência pública realizada na Câmara Municipal, o secretário municipal de Administração e Finanças, Paulinho Centenaro, acompanhado da contadora Elisandra, apresentou o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2027. A proposta estabelece as metas, prioridades e parâmetros que irão nortear a elaboração do orçamento municipal do próximo ano. Na abertura da apresentação, Paulinho Centenaro destacou que a audiência cumpre as prerrogativas legais exigidas para a tramitação da matéria junto ao Legislativo Municipal. Em seguida, a contadora Elisandra conduziu a explanação técnica da peça orçamentária. A LDO, quem é obrigado a elaborar a LDO? Em que período? Por que ela é elaborada e como ela é elaborada e executada? Então, a LDO, ela é a ligação que faz entre o PPA, o planejamento dos 4 anos, e a LOA, que é a peça orçamentária que será enviada em outubro desse ano para o exercício de 2027. É ela que dá a prioridade das ações que tem do exercício 2027, bem como as suas metas. Também há diretrizes para a elaboração da LOA do exercício 2027, e ela é uma lei de iniciativa do Poder Executivo. Por que ela deve ser elaborada? É uma previsão, então, da Constituição Federal, no artigo 165, também a Lei de Responsabilidade Fiscal, a nossa Lei Orgânica Municipal, e também porque ela que dá as prioridades e direcionará a elaboração da LOA, as suas metas e riscos que poderão afetar as contas públicas municipais. Então, quem elabora ela é o Poder Executivo e encaminha ao Poder Legislativo através de um projeto de lei. E, conforme a nossa Lei Municipal 3.153 de 2009, o prazo é 15 de maio para ser enviado esse projeto de lei ao Legislativo Municipal. Então, o que é a LDO? A LDO é o elo entre o PPA e a LOA, e é ela que estabelece as metas, as prioridades da administração pública municipal para o exercício financeiro seguinte. Então, falando da LDO, iniciamos com a projeção da receita total consolidada para o exercício 2027. Temos aqui um gráfico onde demonstra os últimos 5 anos o montante da previsão da receita para cada ano, quanto foi previsto no ano 2021, 22, 23, 24, 25 e 26, e quanto, de fato, o município arrecadou em cada ano. Então, percebe-se que a evolução ao longo dos anos, a receita tem sido arrecadada, a arrecadação muito superior ao que está sempre previsto. 2021 foi 112%, 2022, 101,8%, arrecadado em relação à previsão, né? 2023, 115,40%, 2024, 125,10%, 2025, 125,70%. E 2026, então, até março, que é o que está fechado, o fechamento municipal, foi, então, arrecadado até o montante 29,5% do total previsto para 2026. Então, com base nisso, se faz a previsão para a receita para o exercício 2027. Sendo ela, as receitas correntes, um total de 754.837.000 de receitas correntes diretas e indiretas, 19.435.000, sendo elas compostas pelos impostos, taxas e contribuições de melhorias de 244.998.000, as contribuições de 8.166.000, a receita patrimonial de 11.214.000, as receitas de serviço de 2.897.000, as transferências correntes de 470.653.000, outras receitas correntes de 16.908.000. E as receitas intra-orçamentárias, que são referentes ao Patoprev, um total de 31.539.000, sendo de contribuições 21.525.000 e outras receitas correntes 10.013.000. As receitas de capital, referente à alienação de bens de 732.000. Tendo as deduções da receita num total de 58.195.000, então, com
as receitas diretas e as indiretas, no total de 50.975.000, tem-se a previsão da receita para o exercício 2027 de 748.350.000. Demonstrando, então, as despesas para o exercício 2027, que são compostas por as despesas por órgãos, no total de 19 órgãos orçamentários, sendo eles a Administração Distrital do São Roque do Chupim, no valor de 120.000. Do lado tem uma tabela com o percentual que corresponde de cada unidade orçamentária relativa ao total do orçamento. A Secretaria Executiva, 1.003.000. A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, 3.257.000. O Governo Municipal, 4.338.000. A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, 4.648.000. A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, 5.734.000. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 13.284.000. A Câmara Municipal, 14.237.000. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 18.793.000. A Secretaria Municipal de Agricultura, 19.514.000. A Secretaria de Mobilidade e Transportes, 23.284.000. A Secretaria de Engenharia e Obras, 27.867.000. A Secretaria de Meio Ambiente, 30.146.000. A Procuradoria Municipal, 30.656.000. A Secretaria de Assistência Social, 32.222.000. O Instituto de Previdência, 50.975.000. A Secretaria Municipal da Administração e Finanças, 105.860.000. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 156.060.000. E a Secretaria Municipal de Saúde, de 206.348.000, totalizando, então, 748.350.000 reais o orçamento. Percentualmente, a maior parcela da Secretaria de Saúde, com 27,57% do orçamento, seguida pela Educação, com 20,85%, e a Administração, com 14,15%. Demonstrando, então, essas despesas pelos programas de governo, sendo no total 83 programas. A ação legislativa, 14.237.000. Governança institucional e apoio à gestão do executivo, 1.500.000. A gestão da informação de publicidades oficiais, 894.000. Gestão jurídica de controle da legalidade, 8.306.000. Fortalecimento do controle interno e da gestão, 420.000. Serviço militar e alistamento do município, 255.000. Gestão administrativa da Secretaria de Administração e Finanças, 27.231.000. Fortalecimento da segurança pública e proteção ao cidadão, 2.673.000. Gestão de recursos humanos e segurança do trabalho, 9.537.000. Gestão do gabinete da Secretaria de Administração, 330.000. Gestão da licitação e compras, 4.353.000. Controle financeiro e tesouraria, 480.000. Gestão contábil do município, 1.427.000. Gestão de tributos municipais, 5.518.000. Encargos especiais, 36.795.000. Planejamento urbano, 2.697.000. Gestão e manutenção da frota municipal, 5.867.000. Assistência social, 25.951.000. Acho que eu pulei a gestão de coordenação do trânsito, 13.101.000. Assistência à criança e ao adolescente, 2.311.000. Assistência comunitária, 490.000. Desenvolvimento econômico, 2.239.000. Incentivo ao empreendedorismo e eventos setoriais, 8.425.000. Incentivo à implantação de indústrias, 1.800.000. Incentivo ao turismo, 820.000. Atividades da Secretaria de Agricultura, 6.491.000. Fomento à agricultura e pecuária, 5.909.000. Preservar e melhorar o meio ambiente, 6.919.000. Eu vou ler lá. Limpeza pública, 12.862.000. Proteção ao consumidor, 939.000. Administração distrital, 120.000.
Manutenção e desenvolvimento do ensino municipal, 103.830.000. Fomento à difusão à cultura, 12.053.000. Programa Municipal de Incentivo e Desenvolvimento Esportivo, 3.453.000. Programa Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento... Manutenção da Saúde, 205.855.000. Coordenação e Administração da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, 2.272.000. Manutenção do Instituto de Previdência, o PatoPrev, 50.975.000. Administração e Fortalecimento da Gestão Ambiental, 252.000. Fortalecimento das Políticas Públicas para Mulheres, 3.257.000. Apoio Estratégico Administrativo Executivo, 266.000. Desenvolvimento Tecnológico, 3.411.000. Programa Municipal de Proteção do Bem-Estar Animal, 7.566.000. Gestão dos recursos da Ciência e Tecnologia, 50.000. Desenvolvimento e manutenção da infraestrutura urbana, 7.458.000. Gestão da Central de Óbitos, Cemitérios e Capelas Mortuárias, 2.347.000. Aeroporto Regional, Mobilidade e Conectividade em Desenvolvimento, 6.658.000. Gestão e cumprimento de obrigações judiciais do município, 22.350.000. Gestão jurídica e defesa dos interesses do município, 330.000. Articulação institucional e assessoramento de assuntos legislativos, 190.000. Assessoria do planejamento e execução de programas e metas, 405.000. Assessoria de captação de recursos e gestão de convênios, 142.000. Implantar e manter o Programa de Serviço de Atendimento Domiciliar, 393.000. Programa Saúde com Medicamentos, 100.000. Programa de Desenvolvimento da Agricultura, Prodeagri, 1.355.000. Programa Infraestrutura Viária Rural, Pavimentação e Patrulha Rural, 3.600.000. Programa Porteira Dentro, 1.300.000. Programa Flor do Campo, Fortalecimento das Mulheres Rurais, 145.000. Programa Propecuária, Produção, Reprodução e Sanidade Bovina, 309.000. Programa Preservação Ambiental, Controle Ambiental e Proteção de Recursos Naturais, 100.000. Programa Planta e Colhe, Hortas Educativas e Urbanas Sustentáveis, 105.000. Prodecom, que é o Programa de Desenvolvimento Comunitário, 200.000. Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, 1.271.000. Programa de Habitação Popular e Melhoria Habitacional, 1.032.000. Promoção dos Direitos da Inclusão da Pessoa com Deficiência, 253.000. Promoção da Igualdade Racial, 212.000. Gestão e Manutenção Administrativa da Assistência Social, 439.000. Gestão dos recursos do Fundo do Esporte, 30.000. Programa de Transporte Escolar Municipal, 13.242.000. Programa de Construção, Reforma e Manutenção das Unidades Educacionais, 14.200.000. Programa de Gestão Administrativa da Educação Municipal, 1 milhão. Programa de Alimentação Escolar Municipal, 8.185.000. Distribuição de material didático aos alunos, 1 milhão. Distribuição de uniformes escolares, 2.550.000. Apoio ao Corpo de Bombeiros, 365.000. Gestão e manutenção administrativa da Secretaria de Esportes, 7.122.000. Infraestrutura esportiva, 8.185.000. Gestão e manutenção da iluminação pública, 6.761.000. Gestão administrativa da Secretaria de Engenharia e Obras, 7.780.000. Programa Municipal de Transporte Coletivo Urbano, 3.046.000. Gestão de Riscos Climáticos, 200.000. Programa para a Primeira Infância, Desenvolver, Cuidar e Proteger, 262.000. Gestão do Terminal Urbano José Catani, Rodoviário José Catani, 479.000. E reserva de contingências, 17.152.000. Totalizando, então, 748.350.000. Com relação aos riscos fiscais, que são situações potenciais que podem impactar negativamente as contas do município, aumentando as suas despesas ou reduzindo as suas receitas. Foram previstos ações judiciais em andamento contra o município, 3 milhões. Inadimplência por parte dos tomadores de empréstimos, que é a Garante Sudoeste, 150.000. Calamidades públicas e enchentes, epidemias ou temporais, 1 milhão.
devolução de tributos a maior, 100 mil, e frustrações de receitas, 15 milhões, totalizando, então, 19.250.000. Com relação à renúncia de receitas, que é a definição da Lei de Responsabilidade Fiscal no seu artigo 14, que é toda ação que o município possa deixar de arrecadar algum tributo ou contribuição que esteja legalmente previsto. Referente ao IPTU de aposentados e pensionistas, R$ 116.157. Aposentados e pensionistas, referente à coleta de lixo, R$ 179.191. O IPTU, contribuintes que optarem pelo pagamento à vista, 623 mil. IPTU, descontos concedidos para imóveis em edificação, 479 mil. IPTU, concedência de imunidade de IPTU às igrejas e entidades, 175 mil. IPTU, referente a renúncias de receita, 1.576.000. ISS, referente a descontos concedidos, 35 mil. ISS, outras deduções, 5.512.000. IPTU, restituições, 36 mil. ITBI, restituições, 257 mil. ITBI, outras deduções, 101 mil. Taxas, referente a descontos concedidos, 363 mil. Taxas referente a renúncia de receita, 6.238.000. Taxas de outras deduções, 475 mil. E contribuições de melhorias referente a descontos concedidos, 180 mil. R$180, totalizando, então, 9.465.000. Com relação à dívida consolidada líquida do município, o montante, sendo do primeiro trimestre de 2026, comparativo ao exercício 2025. A dívida mobiliária de 152.256.000. As deduções de 62.303.000. A dívida consolidada líquida, então, do município de 89.943.000. Então, a redução da dívida, fazendo o comparativo com o primeiro trimestre relativo a 2025, houve uma redução de 13,37 milhões, sinalizando uma melhoria do endividamento municipal. Isso referente a algumas amortizações de dívidas, a redução do endividamento e a melhora da situação fiscal do município, principalmente relativo ao CAPAG municipal, que subiu de nota C para nota B municipal. Os precatórios, que representam a maior parcela hoje do endividamento municipal, que está o município é referente ao regime especial e com base à emenda constitucional 136/2025, o valor pago mensalmente ficou em 1,5% sobre a base da receita corrente líquida de 12 de 2025. O que estava previsto com base no Tribunal de Justiça do Estado, para o exercício 2026, seria um montante de um percentual de 3,95% sobre a receita corrente líquida dos 12 últimos meses. Isso daria em torno de 2 milhões mensais de precatórios para ser pago mensalmente. Com a emenda constitucional 136, o município fez a consolidação das dívidas, solicitando essa atualização com base nessa emenda, então ficou-se o percentual de 1,5% mensal fixo sobre a receita de dezembro de 2025. Então, a parcela mensal de precatórios é de R$779 mil mensais agora a ser pago ao Tribunal de Justiça do Estado. Então, finalizando ali a relação da dívida consolidada com a receita corrente líquida do município, 2025 estava em 14,5% da receita, no primeiro trimestre, até 31 de março de 2026, está em 7,07%. Então, o índice está bem abaixo do limite de alerta, que é de 90%, e muito mais ainda distante, né, do limite do Senado, que seria 120%. Portanto, as ações e metas para a LOA 2027, elas obedecerão aos princípios estabelecidos nos 4 eixos consolidados no Plano Plurianual 2026-2029, que era o desenvolvimento social, o desenvolvimento sustentável, a governança e transparência e o desenvolvimento econômico.
Lembrando que esse projeto de lei será encaminhado, então, até dia 15 de maio para o Legislativo, juntamente com todos os cálculos, os anexos referentes às receitas e despesas previstas e fixadas para o exercício 2027. Obrigada. Obrigado, Elisandra. Então, deixo aberto aos vereadores, agradecer também a presença e a chegada do vereador Biruba, para questionamentos e posterior abertura também a plateia, quem queira fazer algum questionamento. Boa tarde a todos. Realmente agradecer a presença de vocês aqui. Secretário Paulinho, eu vi que ali na LDO já consta ainda a questão da Secretaria de Esporte e Lazer. Lembrando que o ano que vem já a Fundação de Esporte precisa estar em funcionamento no máximo, se não me engano, é março. Como é que está esse planejamento já para colocar dentro da LDO? Temos a peça da LDO que nós incluímos a questão da secretaria, mas já temos uma tratativa interna da estruturação para que a gente possa migrar isso e virar a alteração da lei junto quando a apresentação da LUA, no prazo, no final do ano. A ideia é que a gente, dentro da apresentação da peça da LUA, faça essa alteração via legislação para poder repassar o recurso da secretaria para o fundo especificamente. A gente já tem uma tratativa aí com a questão do... A própria Pato Prévio já fez concurso de um contador, então a gente vai conseguir otimizar o profissional que está lá para a fundação. Tem alguns ajustes internos que nós precisamos ajustar quanto à questão dos processos licitatórios, que é o que mais a gente sente como delicado, para que tenha essa transição, porque vai estar com um chamamento público também, provavelmente em execução dentro da Secretaria de Esportes, mas a gente já vem trabalhando com a equipe lá para que, de uma forma tranquila, a gente consiga fazer e não prejudique principalmente as entidades. Tem a questão das emendas, que essas não tem como transferir, elas vão ficar para que a prefeitura execute, então vai ter que ter uma rúbrica específica, mas a gente está organizando para que consiga, ano que vem, estar fazendo essa execução aí e iniciando as atividades da fundação. Mas, obviamente, que é bem possível que a gente sente com os senhores aqui para que a gente possa ter um diálogo de construção aí de uma melhor forma para conduzir a implementação da fundação. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretários, a quem está nos acompanhando. Para a próxima apresentação, um slide melhor, né, secretário? Porque para nós temos internamente, mas quem acompanha não tem condição de analisar. Eu vi ali nas despesas da rodoviária 479 mil. Isso é despesa da rodoviária? No que nós gastamos esse recurso lá? Água, luz, segurança, manutenção, folha de salário dos funcionários que são alocados lá, como zeladoria, vigilância. Só para o senhor ter uma ideia, nós temos uma guarda que lá fica, né? São 2 seguranças por período, que nós temos um dispêndio financeiro que chega a R$25 mil por mês. Temos 2 funcionárias que fazem a limpeza, temos a pessoa responsável por coordenar a rodoviária lá, e os serviços específicos de manutenção e reparo e contínuo que tem que ter. Então, essa é a previsão que está sendo colocado lá. A rodoviária ela é autossuficiente? Ela se paga? Não. Quanto que ela arrecada? Eu não tenho o valor exato da arrecadação, mas ela não é autossuficiente pelas taxas de embarque, que é a receita que gera, e também das cantinas e dos restaurantes que lá tem, né, dos boxes. A população nos cobra muito, né, a revitalização da rodoviária. Não sei se o município tem isso em planejamento. Existe uma intenção, quanto ao município, da gente poder fazer melhorias pontuais, mas uma revitalização no todo ainda não faz parte de um planejamento específico. Outra, eu não acompanhei aqui, a questão dos precatórios. Quanto que o município deve hoje de precatórios, o que já foi pago, quanto está sendo pago, porque nós temos aí uma cobrança por parte dos colaboradores nesse sentido, já que tem um projeto na casa aqui onde está sendo regulamentado, que é uma questão legal, até para a gente entender esse processo. Certo. Hoje nós temos na casa de 70 milhões a dívida de precatórios do município. Como bem colocou, 80 milhões? 80 milhões 665. A parcela é R$779 mil por mês que nós pagamos.
Nós tivemos aí adesão à PEC específica que possibilitou essa redução. Até ano passado nós pagávamos... Só repete para mim, quanto que a gente paga por mês? R$ 779 mil. Como é que funciona esse pagamento? É o município que escolhe quem vai pagar? É o Ministério do Trabalho que... Nós depositamos na conta do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, uma conta específica, e quem faz os pagamentos e quem faz a ordenação é o próprio Tribunal de Justiça do Estado. Então, o município tem incumbência de, todo mês até o dia 30, fazer esse repasse por uma conta específica, mediante ao valor que é apurado a receita corrente líquida de dezembro do ano anterior. É 1,5% sobre a receita corrente líquida do ano anterior. Até ano passado, nós pagávamos um valor maior, que era um valor de 1.300.000, 1.400.000, 1.200.000, que dava por mês, porque ele era aplicado sobre a receita corrente líquida que ia se apurando mês a mês. Com essa possibilidade de um plano específico que foi aprovado, em 2026 nós temos esse valor pré-fixado durante todo o ano de R$ 779 mil mensal. É um valor bem significativo aí. Nós temos uma casa aí uma conta de açougueiro, R$ 9 milhões, R$ 9,5 milhões ao ano somente de precatórios. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Presidente? Plateia? Acho que pega o microfone para ficar gravado, por favor. Obrigado. Tudo bem, Paulo? É o seguinte, só uma pergunta quanto aos precatórios, contribuindo com o que o Bruba pediu, com relação a aquele valor é o que já tem sentença, né? Tem uma estimativa do que ainda está sendo julgado pelo tribunal? É muito difícil você estimar algo que não transitou e julgou, né? Para nós, o que nós trabalhamos é com as sentenças transitadas e julgadas, que é o que a gente consegue levantar de dado real. Então, você ter uma estimativa de algo que não se julgou ainda é muito vago, né? E o volume de processos é muito alto, que não transitou em julgado? Eu não tenho a informação específica, seria uma informação específica da Procuradoria, mas acredito que o montante ele é bem significativo das ações do município. Nós temos um corpo hoje de 6 procuradoras e a carga de trabalho ela é bem grande. Samuel? Fala no milhão lá, tem as reservas que você precisa. Boa tarde, sou Samuel. Eu tenho algumas contribuições que eu acho que é importante ponderar. A gente já ponderou há um ano atrás na audiência que debateu a lei de diretrizes orçamentárias, que acabou sendo um pouco depois, né? Mas que eu acho que é importante a gente estar consolidando aqui no município. É um encaminhamento que o Ministério Público acaba fazendo e que o município acaba não adotando na política orçamentária, que é a implementação da metodologia do orçamento da criança e adolescente. O Conselho da Criança, a gente aprovou agora na última reunião do Conselho, que o município revise a LDO para implementar essa metodologia que foi construída por órgãos de defesa da criança e adolescente e pelo próprio Ministério Público, que é tu detalhar em todas essas metas, ações, programas, o público que vai ser afetado ali, inclusive em consonância com o Estatuto da Criança e Adolescente e com a Constituição Federal, que estabelece a primazia na aplicação do recurso público. Então, alguns pontos que eu acho que é importante também estar de preocupações que a gente, com a Câmara, a gente conseguiu implementar essa rúbrica de emenda no último processo, né? Mas que é uma demanda que está crescente no município, que é o debate da regularização fundiária. Está em tramitação a questão aqui do São Cristóvão e do Alvorada, mas tu tem uma demanda de regularização fundiária de diversas regiões da cidade e que acaba não sendo espelhado.
a gente tinha o programa Moradia Legal do Tribunal de Justiça, foi descontinuado, né? Tem uma provocação por parte do MP para que ele aplique a metodologia do que prevê no REURB para Bela Vista, né? Que está parado por causa disso, mas tu tem outras áreas da cidade que aguardam uma ação por parte do poder público. As famílias, obviamente, podem contribuir. Tu tem lá em Cruzilhada, tu tem o Gralha Azul, tu tem o São João Batista, que são outras regiões da cidade que demandam também de um programa do município. Tem esses pontos que acabam ocorrendo, e depois a gente vai ver o detalhamento no orçamento final, que vai consolidar, que tem algumas outras contribuições. É isso, obrigado. Só colocando como pauta, a questão do programa do Tribunal de Justiça não foi descontinuado. Inclusive, na segunda-feira, nós tivemos uma reunião com a pessoa responsável. Estamos com um andamento bem adiantado do Bela Vista, falta apenas um laudo técnico que o corpo da Secretaria do Meio Ambiente está providenciando, que é um questionamento do Ministério Público para poder finalizar isso. Acredito que a gente consiga disponibilizar as escrituras para as famílias, inclusive o vereador Biruba estava presente nessa reunião, lá no gabinete, no momento. E temos também o atendimento ao bairro Morumbi, que tem uma questão pontual que tem que ser revisada, e existem mais duas questões aí do bairro Santo Antônio, e acredito que ao lado de cá do Bela Vista, para também ser regularizado e finalizado. Então, é um programa que está tendo continuidade, o município está organizando. Existe uma prévia de orçamento, um programa incluído dentro da Secretaria de Assistência do Departamento de Habitação, que foi incluído na LDO para a questão da desapropriação ou não, eventual desapropriação do que está tramitando dentro da Câmara, que a gente tem essa construção coletiva com a Câmara, com a sociedade, com o Executivo, para que a gente possa resolver isso. Então, tem a previsão ali, e a questão do programa previsto para assistência à criança e adolescente através do fundo, ela está prevista. Então, se fosse uma meta específica, algo para se abrir, a gente também tem amplitude de discussão, já visto que a lei vai ser protocolada na Câmara, e acho que vai ter um momento oportuno também que os vereadores vão estar disponibilizando essa discussão para que a gente construa coletivamente. Mas obrigado pela explanação, Samuel, e deixo aberto se mais alguém quiser fazer alguma consideração. Não havendo, então, encerramos a... Secretário, Biruba? Em tempo. Nós acabamos aqui numa alteração, numa legislação que a gente fez, um compromisso do prefeito Gerri em relação ao Vale Refeição. Como é que está isso? O processo está andando para a gente melhorar o Vale Refeição do funcionalismo? Vereador Biruba, nós temos um trabalho onde uma equipe está trabalhando para reformular todas as peças que envolvem a questão dos servidores públicos municipais. Estamos encaminhando a questão do estatuto para análise. Posterior, a gente vai estar fazendo a análise do plano de cargos e salários e terá a discussão da questão da melhoria, da possibilidade de trabalhar um aumento dentro do auxílio alimentação que é pago aos servidores públicos municipais. Salvo engano, hoje é um valor de R$ 313,50. Então, a gente sabe da defasagem, da necessidade de aumento disso, e sim é uma das pautas que o Executivo tem tratado. Obviamente que nós passamos em um momento crítico de grandes percas de arrecadação. Discutia anteriormente aqui com o próprio vereador, presidente Joecir Bernardi, a possibilidade de a gente tramitar uma questão de refis e achar mecanismos para que a gente possa melhorar a receita do município, porque perdemos de IPVA 16 milhões de reais esse ano e 10 milhões de reais do imposto de renda, haja visto as progressões da tabela do imposto de renda e a diminuição do IPVA. Então, o município também precisa ter essa organização financeira para ter uma saúde até o final do ano aí. Mas sim, é uma pauta do Executivo.